Bom dia, meus irmãos, minhas irmãs, ouvintes da FM Padre Cícero, internautas, quem assiste pelo aplicativo de rádios. Programa Dicas de Saúde chegando para você viver melhor. Programa que fala da saúde e fala também das doenças, para a gente saber lidar com elas e, se possível, prevenir a maioria. Eu sou Péricles Vasconcelos, eu sou médico clínico geral e do aparelho digestivo, professor das Faculdades de Medicina do Cariri, e o programa Dicas de Saúde, como eu falei, promove saúde, bons hábitos de vida, boa alimentação rica em fibras, frutas, verduras, legumes, cereais, sementes, carne branca e o mínimo de gordura, o mínimo de açúcar, doce, ter cuidado também com o excesso de álcool, ter cuidado com as outras drogas além do álcool, cigarro, ter boa higiene, para não entrar doenças pela falta de higiene. E atividade física para todos, dependendo da condição de cada um, se movimentar. Atividade física para todos. Programa Dicas de Saúde na sua FM Padre Cícero, eu, Péricles, e o nosso amigo Miller Anastácio, nosso operador de som, sempre conosco aqui. Hoje nós vamos ter um assunto que é o assunto do dia, é o assunto do tempo atual. É o novo coronavírus. Vamos falar, trouxe um convidado que é especialista no assunto, falar sobre novo coronavírus. Vamos apresentar o nosso convidado para iniciar o nosso debate. Você pode participar, 3512-2000, você liga, faz sua pergunta ao nosso convidado que já está aqui conosco, o Dr. Pablo Pita, médico infectologista, coordenador do programa de residência médica da Estácio FMJ, professor das disciplinas de semiologia médica e doenças infectos, contagiosas e parasitárias da Estácio FMJ. Dr. Pablo Pita veio nos falar sobre o novo coronavírus. Então, vamos agradecer por ele ter aceito nosso convite. Bom dia, Dr. Pablo Pita. Bom dia, Dr. Pérez, tudo bom? Bom dia, Miller. É um prazer estar aqui falando para todos os ouvintes da Rádio Padre Cícero sobre esse tema tão atual, né? E gera tantas dúvidas na população. A gente vai tentar esclarecer um pouquinho sobre esse assunto, tirar um pouquinho do pânico, né? Falar um pouquinho a realidade, como estão os casos, né, dizer quais são os riscos, e a gente vai discorrer sobre isso durante essa manhã. Exatamente, os números, né, lá na China, os números aqui no Brasil, que graças a Deus ainda não foi confirmado nenhum caso, mas precisamos saber tudo isso, se é possível uma prevenção. Então o Dr. Pablo Pita, especialista, infectologista, vai nos orientar sobre prevenção, sobre tratamento, não só dessa virose, que é a virose da vez, coronavírus, novo coronavírus, mas também as outras viroses, que nós estamos em tempo chuvoso e aumenta muito as viroses, e ele vai falar sobre todas, inclusive as vacinas. Mas vamos para uma mensagem musical para começar bem o dia, para confiar em Deus, porque diante do que a gente não pode fazer, só Deus, né? Diante da nossa incapacidade, da nossa limitação humana e das doenças que atingem a humanidade, só Deus mesmo, só confiança em Deus. Padre Joãozinho, confia no Senhor. Mesmo na doença, sofrimento e dor, mesmo no cansaço, confia no Senhor. Mesmo que as portas se fechem ao redor, abre
Abre o coração, confia no Senhor. Confia no Senhor, que Ele te dará carinho, paz e proteção. Confia no Senhor e Ele te dará carinho, paz e proteção. Mesmo no cansaço, na desilusão, caminha passo a passo com Deus no coração. Força e esperança vem do interior, fé que não se cansa, confia no Senhor. Confia no Senhor e Ele te dará carinho, paz e proteção. Confia no Senhor e Ele te dará carinho, paz e proteção. Dicas de saúde. Dicas de saúde, tema de hoje, novo coronavírus. Essa virose que está assustando o mundo, essa virose que começou lá numa cidade da China, que hoje está uma verdadeira cidade fantasma, né? As imagens é uma coisa assim assustadora, como a cidade está praticamente abandonada. E que já causou 725 mortes no mundo, quase todas, pelo menos 724 lá mesmo, na China, né? E é importante a gente saber tudo sobre esse problema, porque no Brasil ainda tem 8 casos suspeitos. Já teve mais, foi descartado, nenhum caso confirmado, graças a Deus, até agora, né? Então eu trouxe o meu amigo especialista em infectologia, doenças infecciosas e parasitárias, para falar sobre esse novo coronavírus. Vamos ouvir um áudio antes do Dr. Pablo nos explicar sobre o coronavírus. Vamos ver o que é que a mídia fala do início desse vírus até hoje. 2019 nCoV. Esse é o nome do novo coronavírus que causa uma forma de pneumonia mortal. Sua origem foi identificada em um mercado de peixes e mariscos em Wuhan, vila chinesa de 11 milhões de habitantes. Mas ainda não se sabe o período de incubação. Os cientistas acreditam que esse vírus, com cepa primária provavelmente animal, é transmitido entre humanos através das vias respiratórias. Uma das grandes preocupações é o Ano Novo Chinês, que gera milhões de viagens para o país. Para conter a propagação desse vírus da família do que provocou em 2002 e 2003 a epidemia de SARS, vários aeroportos internacionais instalaram câmeras térmicas para medir a temperatura dos passageiros vindos da China. A quarentena é obrigatória em caso de febre. Agora essa polêmica mundial, né? Esse grande medo que está acontecendo. Hoje em dia a gente tem acesso à informação demais. A gente liga a televisão, entra na internet e só se fala desse novo coronavírus. Então vamos perguntar ao nosso convidado, Dr. Pablo Pita, infectologista. Dr. Pablo, o que é mesmo esse vírus? Como ele surgiu? Ele é novo coronavírus, então se ele é novo, então que já tem algum parecido ou igual, mais antigo. Na verdade, Dr. Pericles, o coronavírus é uma família de vírus já conhecida da humanidade, mas com pouca intervenção e poucos adoecimentos no ser humano. Apenas com esse novo coronavírus, apenas 2 outras espécies de coronavírus foram responsáveis por grandes epidemias e grandes repercussões na humanidade.
O primeiro deles foi em 2003, né? 2003, uma grande epidemia que teve na própria região asiática, né? Na China e os arredores, conhecido por SARS, né? Foi uma grande epidemia com bastantes mortes que aconteceram, que foi controlada na época, né? Não foi a gripe aviária, né? Não pode confundir com a gripe aviária, foi outro tipo de infecção respiratória. Em 2013, a gente também teve um surto nos países do Oriente Médio, que foi conhecido como MERS, né? O M de Middle, que é Middle East, né? Que é o oeste, né? O leste asiático. E também teve uma circulação grande. E agora esse novo coronavírus. Por que ele é novo, né? Porque ele traz uma mutação genética nova que é desconhecida da comunidade científica. Então isso torna mais difícil a gente entender o comportamento do vírus, a sintomatologia, a transmissão e as repercussões a longo prazo, principalmente da ordem de disseminação entre pessoas. E aí o que se observa diante de um vírus novo é exatamente as coisas acontecendo ao vivo. Ou seja, a gente acaba percebendo o número de pacientes adoecendo, identificando essa cepa nova viral e acaba descobrindo de que é um vírus de fácil disseminação entre a população. Muito bem, então hoje a gente vai aprender bastante sobre esse vírus e sobre as viroses em gerais. Doutor Pablo, o pessoal fala muito que os médicos, quando não descobrem a doença, dizem que é uma virose. Em algumas épocas do ano, se prestar bem atenção, vamos dizer, 10 pessoas que procuram um atendimento médico de emergência, pelo menos 5 ou mesmo 6 têm realmente uma virose. Ela é sazonal, é de épocas do ano, verão. Aqui a gente só tem 2 estações, né? Verão e inverno. E se brincar, só verão, né? Mas tem umas chuvas, né? Tem as chuvas que chegam, às vezes muito, às vezes pouco, mas chega. E nessa época chuvosa e até alguns meses, os riscos de diversas infecções. Esse coronavírus também é uma infecção virótica, mas as que são mais frequentes no nosso meio continua sendo problema de saúde pública grave, né? O que a população pode fazer para não pegar esses inúmeros vírus que estão circulando no nosso ar? A gente está tendo uma viragem agora no clima, né, da nossa região do Cariri, onde a gente começa agora a nossa quadra invernosa, né, a quadra chuvosa agora nesses primeiros meses do ano. E isso fatidicamente faz com que a população se torne mais suscetível a algumas infecções virais, né? Às vezes o colega da emergência, né, ele fica um pouco sem recurso diagnóstico para explicar melhor a sintomatologia para o paciente, mas dá para o colega, dá para esse paciente ser identificado como uma virose ou como uma infecção bacteriana, né? Exames laboratoriais mínimos, né, conseguem fazer uma análise mais geral em relação a esse painel para poder o colega dar o diagnóstico de virose. Que infelizmente a população às vezes está um pouco cansada, não gosta muito de ouvir, né? E às vezes quer muito imediatismo do ponto de vista terapêutico, né? Então assim, tô com febre, quero um antibiótico, né? Eu tô tossindo, eu quero que me dê um antibiótico para melhorar a tosse, né? E o antibiótico, ele não vai resolver problemas virais, porque ele é uma droga específica para bactérias. Então, realmente, assim, acaba que a população exige muito, né, do colega que está ali na emergência, num trabalho muito árduo, e acaba que você fica ali sem um recurso e acaba que ouve que é uma virose e não gosta, né? Não quer se hidratar, não quer tomar os cuidados, tomar os antialérgicos, e isso é bem complicado. Então, nessa época do ano, realmente a gente tem muita incidência de vírus, né? A gente tem os vírus da gripe comum, né? Do resfriado comum, que a gente tem os adenovírus, que são bastante comuns, tem uma circulação praticamente perene durante o ano inteiro, né? Mas essa época do ano eles se tornam um pouco mais frequentes. Logo em breve, né? A gente está esperando aí para abril, maio, a chegada da vacina do H1N1, mas eventualmente a gente sempre tem casos um pouco que antecedem, né, esse período. É o nosso grande problema de
de gestão, né, no Brasil inteiro, né, porque a vacina ela só fica pronta em abril. E aí, normalmente, fatidicamente, a gente tem alguns casos aparecendo finalzinho de março, comecinho de abril, a gente começa a ter alguns casos. Mas aí o que a população pode fazer para ajudar? Higienizar as mãos, né? Muito. Cuidar bem da própria saúde. Então, o seu recadinho inicial de uma boa alimentação, atividade física, né? Controlar as doenças que a pessoa eventualmente já tenha de base, como diabetes, hipertensão ou alguma outra patologia que possa fragilizar o sistema imune. E lavar muito as mãos, né? Então, assim, teve doente, andar sempre com um lencinho, né? Evitar locais de grande aglomeração. Então, se eu tô doente, tô gripado, tô tossindo, né? Tô espirrando muito, evitar locais com grandes aglomerações para evitar de estar passando esse vírus para outras pessoas. E essas medidas, elas são suficientes para a gente impedir um alastramento da disseminação de qualquer vírus que seja, do adenovírus, que é o mais simples, até o H1N1, que seria o mais grave. E a gente conseguiria realmente assim controlar e ter um bom cuidado de saúde em relação a isso. Hoje nós vamos saber tudo sobre virose, principalmente o novo coronavírus, com o Dr. Pablo Pita, médico infectologista, professor da Estácio FMJ. Você pode participar, fazer perguntas ao Dr. Pablo pelo telefone 3512-2000. Você liga, o Mila Anastácio recebe sua pergunta e a gente passa para o Dr. Pablo. Esse número também é do WhatsApp. Você pode fazer pergunta pelo WhatsApp 3512-2000 ou mandar um áudio, fazendo a sua pergunta em áudio. Essa entrevista ela vai ser reproduzida breve pelo podcast da Gastroclínica Vasconcelos, no canal do YouTube. Você pode escutar essa e outras entrevistas passadas no nosso podcast, Dicas de Saúde, localizado em aplicativos de podcast, ou no nosso canal do YouTube, Gastroclínica Vasconcelos. E também no site do meu compadre Tony Santos. Tony Santos tem um site, Clube Sintonia. E ele também disponibiliza as entrevistas daqui do programa Dicas de Saúde. Dr. Pablo Pita, eu ouvi um infectologista falando na televisão uma coisa que me deixou confortável, ou pelo menos com menos medo do novo coronavírus. Porque se comparou o novo coronavírus com a gripe espanhola, né? Que matou muita gente no mundo inteiro. Aí um infectologista falou que um alento seria essa questão dele ser tão fulminante, dele causar uma pneumonia fatal. Isso, infelizmente, já matou muita gente lá na China, mas ele falou que exatamente por isso, esse vírus ele tem um período agudo, ele é muito forte, mas ele não é de doença, vamos dizer assim, que se mantém, uma doença crônica, que vai passar para o mundo inteiro. Vai passar para alguns países, pessoas que vêm de lá, mas que ele teria muito mais medo se fosse um vírus que não fosse assim de ação tão imediata. Isso tem lógica na infectologia? Na verdade, o coronavírus, ele tem uma fácil disseminação, né, porque ele transmite pelo ar, mas ele é menos letal do que outros vírus que apareceram. Então, assim, cerca de 26 a 35% dos pacientes com o diagnóstico de coronavírus podem precisar de UTI por quadros respiratórios graves, né? Mas saindo da fase de doença, esse paciente ele se recupera sem sequelas. Então ele vai exatamente sem sequelas e sem uma medicação específica, porque como a gente falou anteriormente, né? Como uma virose não tem tratamento, não tem um antibiótico específico. Então a pessoa vai conseguir vencer o ciclo do viral e vai melhorar sem sequelas. Então, assim, apesar de ser uma nova gripe que alerta, né, o mundo inteiro, ele não é tão letal contra outras infecções que a gente já vivenciou, né? A gente até compara, Péricles, de que a dengue ela mata mais, né? Matou mais exatamente, no ano passado do que o coronavírus. Inclusive no nosso país, né? Com certeza.
E a gente tem que ter cuidado. Depois você vai falar sobre dengue, chikungunya e zika vírus, viu? Porque ainda temos muito medo dessas viroses também. E virose relacionada com o mosquito, né? A Aedes aegypti. Agora, é interessante que pensava-se que ela ia matar muito pouco. Mas se tem pouco mais de 3 mil casos diagnosticados e 725 mortes, ele não é tão bonzinho, não. Ele é muito forte, né? Ele está matando muito. E as cidades lá mudou totalmente a vida do povo, não só da China, mas dos países vizinhos. Mas principalmente da China e principalmente da cidade que começou. E foi aí onde esse infectologista falou que ele é muito rápido, ele faz infecções agudas, enquanto que outras viroses têm essa questão cíclica, né? De voltar, de alastrar, mas de ficar voltando. Tomara que esse não tenha essa... né? Até então, o momento, a infecção ela começou finalzinho de dezembro, passou janeiro inteiro, né? A gente tem hoje registrado nos dados da Organização Mundial de Saúde 723 óbitos na China, né? Fora da China já teve um óbito. E assim, o número de casos graves, né, da doença, que obviamente quanto mais grave o paciente fique, mais chance que ele vai ter de ir a óbito, ainda é bem menor do que o número de casos confirmados no geral, né? Então, o dado aqui que eu peguei até agora aqui pela manhã, da Organização Mundial de Saúde, você entra no site da Organização Mundial de Saúde, né, que é WHO, né, que é World Health Organization, e você tem uma página lá específica para o coronavírus e tem todas as informações, né? Eu peguei aqui rapidinho e ele fala que na China já passam de 34 mil casos confirmados, mas desses 34 mil casos, apenas 6 mil são casos graves. Ou seja, a gente tem ainda aí uma janela grande de casos que são confirmados, mas que não são graves, né? E o número de óbitos não se alterou, né? Não vem crescente o número de óbitos, né? Então a gente tem aqui 723 novos casos de óbitos na China, um fora da China, atualizado agora, dia 8 de fevereiro. Muito bem. Às vezes pega a mídia, né? E a mídia nem sempre acompanha o boletim oficial, né? Que é esse que o Dr. Pablo está nos passando. São números oficiais, né? A mídia às vezes aumenta, diminui, está desatualizada, etc. Mas, de qualquer maneira, é uma epidemia, né? Que assusta. Agora, o governo do Brasil está trazendo um pessoal. Vamos já falar sobre isso. O pessoal vai ficar de quarentena, né? E o Dr. Pablo vai já falar sobre isso. Mas vamos para o nosso primeiro intervalo, vamos para o nosso apoio cultural e depois, na volta, você pode participar ligando 3512-2000, fazer perguntas para o nosso convidado, o médico infectologista, professor universitário, Dr. Pablo Pita, falando sobre o novo coronavírus. Dicas de saúde na sua FM Padre Cícero, o assunto do dia, o assunto do momento. Novo coronavírus, esse vírus que surgiu na Ásia, quer dizer, ressurgiu, né? Porque ele já existia, como o Dr. Pablo Pita falou, mas que agora é uma epidemia assustando e matando o povo asiático, principalmente China, né? Onde ele surgiu, e o mundo todo com medo. A gente vai falar sobre o Brasil. O Dr. Pablo Pita vai falar dos números no Brasil e esse pessoal que chegou, né, de avião. Chegou já, Dr. Pablo? Ainda vem? Eu acho que eles estão próximos a chegar. A aeronave que foi enviada, ela faz algumas rotas de reabastecimento. Inclusive tem não brasileiros que vão ser deixados em alguns lugares. Essa parte eu não estava sabendo. Eu vi, tem escalas. Entendi. Aí vem a maioria para o Brasil e vão ficar de quarentena. Interessante. Eu ouvi dizer que antes de embarcar, eles fizeram exames e não teve nenhum caso confirmado. Nenhum. Aliás, a maioria nem gripado estão. Eles quiseram fugir mesmo lá.
da China. Uma das recomendações que eu pude ler nas notas oficiais do Ministério da Saúde e no Ministério da Defesa foi de que eles só embarcariam brasileiros que estivessem sem sintomas. Saudáveis. Né? Exatamente. Então, iriam ser feito exame clínico, né? Inicial. Obviamente que o exame de confirmação ele não consegue sair em tempo tão rápido, mas eles iriam fazer um exame inicial e, constatando alguma alteração clínica, eles não iriam embarcar. Exatamente. Aí foram feitos esses exames, de fato, não embarcou... quer dizer, embarcaram todos porque nenhum estava com sinais de infecção. Exato. Legal. Então, menos medo para a gente, porque o pessoal dizia assim, meu Deus, já tem casos suspeitos no Brasil, de pessoas que vêm eventualmente da China. Imagina, chega no avião inteiro. Até a tripulação vai ficar de quarentena. É bom adiantar isso, né? Vamos para mais uma mensagem musical. Como é o nome do padre, Miller? Padre Ezequiel é um padre que está evangelizando muito no Brasil todo, dessa nova geração de padres cantores, e ele fez uma música para a mãe dele. Então prepare seu coração. Chorar às vezes faz bem. Os cardiologistas disseram que o choro é como uma válvula de escape. É bom chorar e não segurar, porque o coração da gente não pode ter muito estresse, sabe? Não é só não comer muito sal, não é só praticar exercício físico, não é só controlar a pressão. Também a gente não pode viver com raiva, com ódio, com o coração fechado. A gente tem que chorar. As mulheres choram mais do que os homens, né? Os homens deviam aprender a chorar. Então, uma musicazinha para a gente sair umas lágrimazinhas dos olhos, Estrelinha, sobre a mãe do padre Ezequiel. Dicas de saúde na sua FM Padre Cícero, a rádio que educa e evangeliza. Hoje o tema, novo coronavírus. Aproveitando para falar sobre virose em geral, o nosso convidado, médico infectologista, professor universitário, professor da Estácio FMJ, Dr. Pablo Pita. Temos também os avisos aqui sobre as nossas celebrações religiosas. Desse domingo, dia 9, hoje, festa de Nossa Senhora de Lourdes, paróquia Santo Antônio, comunidade do sítio Cabeceiras, em Barbalha. O tema, com Maria, sejamos igreja que cuida, ama e acolhe o próximo. 19 horas, novena, noitários, comunidades Vila São Francisco, Barro Branco e Onça. 19 horas. Temos também um aviso importante sobre o nosso clube de amigos. Mais amigos, mais evangelização. Você quer ganhar uma cesta maravilhosa com produtos religiosos? Então participe da promoção Mais Amigos, Mais Evangelização na sua FM Padre Cícero, fazendo o seu cadastro como novo amigo ou amiga da rádio nesse mês de fevereiro. Você poderá ganhar uma linda cesta com produtos religiosos. O sorteio acontecerá no dia 28 de fevereiro, às 14h, no programa Tarde Amiga, com o locutor Francildo Silva. Ligue em horário comercial 3512-2000, 3512-2000 e faça o seu cadastro. É a promoção Mais Amigo, Mais Evangelização, em parceria com a FM Padre Cícero. A Livraria Paulinas é quem vai ofertar a cesta. A Livraria Paulina fica na rua Padre Cícero 117, ao lado da Secretaria da Basílica Santuário Nossa Senhora das Dores, centro de Juazeiro. O contato de lá é 3512-3581 e o WhatsApp de lá é 99344-8513. Livrarias Paulinas. É isso aí. Portanto, estamos nesse medo, nesse receio desse coronavírus. Então, chegando esse pessoal que já foi examinado, que ninguém está doente, mesmo assim eles vão ficar de quarentena e depois é que serão liberados para um período depois da quarentena que serão liberados para ficar no seio da família, no meio do povo, né, na comunidade.
Primeiro eles serão acompanhados por um período. Quando suspeitar que tem essa doença, Dr. Pablo Pita, os sintomas é parecido com qualquer outra virose ou tem alguma coisa específica da doença novo coronavírus? Eu acho que o primeiro recado não é nem sobre um sintoma, Dr. Péricles, é assim: se teve na China ou se teve contato com alguém que veio da China doente. Pronto. Né? Epidemiologia. Exatamente. Porque assim, os sintomas do coronavírus, a gente vai ver aqui, ele facilmente se identifica com as viroses respiratórias convencionais. Nos seus quadros iniciais é febre, então precisa ter febre. Então assim, não há nenhum registro, são mais de 96% dos pacientes identificados com o novo coronavírus que apresentam febre. Então a gente está falando aí mais de 25 mil pessoas que foram confirmadas na China e no mundo e que a febre é o sintoma muito prevalente. Então tem que ter febre. A febre é um sintoma marcante, tanto que um dos rastreios utilizados nas fronteiras, né, epidemiológicas, nos aeroportos, onde a gente vê que os aeroportos eles medem a temperatura dos passageiros e tudo. Seguindo da febre, o próximo sintoma a ser perguntado ou ser investigado é algum sintoma respiratório, que pode variar de tosse seca até a dispneia, que é o cansaço grave. Então, qualquer paciente que tenha febre, mais dispneia ou tosse seca ou algum sintoma respiratório que tenha vindo da China ou tiver tido contato próximo com alguém doente que veio da China, essa pessoa pode estar suscetível ou sujeita ou suspeita do novo coronavírus. E a certeza, Dr. Pablo, o diagnóstico? Eu vi umas imagens como se estivesse tirando secreção do nariz e da boca. Como é esse diagnóstico? O diagnóstico, ele é um diagnóstico que a gente já pratica aqui na nossa região, Péricles. A gente já tem laboratórios na nossa região que fazem o mesmo tipo de exame. Obviamente que os laboratórios da região, por não ter ainda a circulação viral, não dispõem ainda da tecnologia para identificação do coronavírus, que hoje no Brasil só tem lá no Rio de Janeiro, né? Lá na Fiocruz. É o único laboratório do país onde está fazendo os testes. Isso tão logo em breve deve chegar aqui, isso não deve demorar muito. Mas é um exame que a gente chama de SWAB, né? Que nada mais é do que um cotonete um pouco mais alongado. E é colhido secreções intranasais, né? E orais. Essas secreções são enviadas para um equipamento que vai amplificar o DNA do vírus. E a partir dessa amplificação de DNA, ele vai identificar qual é o vírus. No caso do coronavírus, é feita a identificação. Mas aqui na região, por exemplo, a gente já tem laboratórios que emitem em 24 horas o resultado do influenza H1N1. Então, o ano passado, quando a gente teve o surto de H1N1, a gente conseguiu muito facilmente fazer a identificação dos pacientes portadores de influenza com esse mesmo tipo de exame, né? Que é um cotonete um pouquinho mais alongado, que é colocado pelo nariz e na cavidade oral. Convite missa. A família de Alexandre Santos Moraes Borges convida parentes e amigos para participarem da missa de 3 meses do seu falecimento. Alexandre Santos Moraes Borges. A missa será celebrada nesse dia 10, segunda-feira, amanhã, às 19 horas, na Capela de Nossa Senhora dos Milagres, no bairro Leandro Bezerra, aqui no Juazeiro. A família desde já, a família de Alexandre Santos Moraes Borges, desde já agradece a todos que se fizerem presentes a este ato de fé e solidariedade cristã. Vamos ver aqui. Uma pergunta interessante, Dr. Pablo Pita. Nós estamos nos aproximando do carnaval. E o carnaval brasileiro, ele recebe
visitas do mundo inteiro. Carnaval do Rio, de São Paulo, enfim, Salvador, né? Salvador, Rio. Como será, pergunta um ouvinte, o que será feito com essas pessoas que virão do exterior, de outros países, portanto, no período carnavalesco? Tem já uma recomendação do Ministério da Saúde? O que, com a declaração da Organização Mundial de Saúde de emergência sanitária global, os países eles já se organizam para monitorar suas fronteiras, né? E monitorar quem chega. Não há nenhuma recomendação de impedimento de translado global. Ou seja, nenhuma viagem está contraindicada. Há exceção para os países, né, para as cidades da China que são notificadas. Wuhan, né, que é a cidade polo, né, a primeira cidade onde foi identificado o vírus, e uma cidade próxima que também está com suas fronteiras fechadas, né? Então, assim, à exceção dessas duas cidades que estão com as fronteiras fechadas, não há nenhuma recomendação de impedimento, né? Eu como infectologista, a gente sempre é muito mais prudente diante de uma ameaça global que a gente não conhece ainda como está se comportando, não tem um tratamento específico, não tem uma vacina, uma medicação. Então, assim, se a viagem puder ser evitada, a gente está recomendando que se adie um pouco mais até passar esse cenário mais crítico, né? Até o número de casos começar, a incidência reduzir. Em relação ao carnaval, em relação às festividades do Brasil, os aeroportos, a Anvisa, toda a ANAC está organizada a fazer o rastreio inicial da população. Mas é algo que é bem complicado, Péricles. Realmente, assim, a nossa esperança é de que até ao final do mês a gente já tenha uma redução dos números de casos para poder realmente minimizar essa transmissão. O ideal é de que as pessoas tivessem consciência e não viajassem doentes. Mas sabe que eles querem sair de lá, não só nessa cidade principal e da vizinha, mas da China, a não ser aquelas pessoas que têm estabelecimento, família e não podem viajar. Mas os que podem viajar, a gente sabe que eles estão querendo sair de lá, né? Nesse período agora, eles querem se afastar. E no meio dessa multidão que vai sair da China, alguns casos pode estar, né, contaminado. Pode, até mesmo porque foi visto também que o período de incubação da doença, que é o período em que você se contamina com o vírus até o surgimento dos primeiros sintomas, né, pode ser de até 14 dias, né? A gente vai falar um pouquinho da quarentena de 18 dias que o Brasil está estabelecendo, por uma questão de segurança um pouco maior, mas também foi visto de que não se sabe ainda se a pessoa sem apresentar os sintomas, ela já é passível de transmissão. Então a gente não tem ainda essa informação. Então isso pode ser algo relevante na hora de transitar, né, entre países. Tudo é muito novo, o nome do vírus é novo coronavírus e tudo é muito novo e a ciência é diferente do achismo, né? Estão achando umas coisas aí que não tem nada a ver, tem muito fake news espalhados. Eu coloquei mesmo, junto com o nosso chamado para essa entrevista com o Dr. Pablo Pita, eu coloquei um chamado da Sociedade Brasileira de Infectologia, dizendo para não acreditar nos avisos que estão saindo aí que deve tomar uma dose altíssima de vitamina D para prevenir o coronavírus. Tem nada a ver, né? Foi uma nota que saiu ontem, na verdade, da Sociedade Brasileira de Infectologia, com reforço de outras sociedades estaduais. Uma pessoa que não se identifica, não coloca seu número de registro, com a tentativa de vender, né, uma falácia de imunomodulação, que é uma palavra que a gente escuta muito hoje em dia, né, que
bem difícil a gente lidar com esse tipo de profissional que quer enganar a população, né, para vender o produto, tanto que você veja que quem vende é ele, né, ele que vende, ele é quem aplica, e informações totalmente inverídicas, né, porque os estudos que falam da vitamina D têm os seus benefícios, mas não como imunomodulação, não como para prevenir o coronavírus. Você não vai se prevenir com o coronavírus usando uma vitamina D, né? Então isso realmente é bem ruim. Para você ver como tá as coisas, né? A gente tem que ter muito cuidado, não é pelo fato da pessoa ser médico que ele tem o conhecimento perfeito das coisas e sabe mais do que todos os outros médicos. Ontem eu atendi uma jovem no meu consultório, Dr. Pablo, que ela tem problema digestivo, né? Tá com gases mais do que o habitual, com distensão abdominal e coisa e tal, mas veja só, ela gosta de fazer atividade física. Aí passaram aqueles pré-treinos para ela, pesadíssimo, com a dose altíssima de cafeína. O pós-treino com a dose altíssima de proteínas, de whey, de creatina, de não sei o quê. Vitamina D, vitamina C, polisvitamínicos, magnésio, não sei o quê. Uma gororoba de remédios enormes para uma pessoa que malha 1h30 no máximo por dia, só para manter a forma física. E ela apresentava aquilo tudo como quem diz, olha, isso aqui é o que eu faço. E não tem nada demais, né? Que são vitaminas e proteínas. Eu digo, tem sim, nessa quantidade tem problema sim para o seu metabolismo, para o seu fígado, para os seus rins. Vamos pedir uma bateria de exames. Principalmente na minha área, onde as pessoas têm o hábito, né, de dizer que estão com a imunidade baixa, né? A população tem que entender de que adoecer não é errado, né? A gente adoece. Às vezes a competição entre bactéria e o sistema imune, às vezes a bactéria vence aquela batalha inicial, né? Mas eu sempre gosto de dizer aos meus pacientes, né, que assim, se a gente passou da infância, né, sobreviveu à infância, né, a gente não tem imunidade baixa, né? Porque o risco maior é na primeira infância. Então, se a gente conseguiu passar ali dos primeiros 5 anos de idade, a nossa imunidade é capaz de proteger a gente. E a nossa imunidade, ela se mantém durante toda a vida. Talvez na terceira idade fragilize um pouco, fique um pouco mais debilitado por conta da idade. Talvez fique, mas isso também não é algo que vai acontecer certeza, né? Então, às vezes, alguns profissionais, eu não vou nem chamar de colegas, mas alguns profissionais se utilizam dessa falta de conhecimento da população para ganhar dinheiro em cima, ganhar venda em cima, ganhar produtos, empurrar medicamentos que vão prejudicar muito mais do que ajudar. Uma vez, Dr. Pablo Pito, eu convidei um colega, endocrinologista, e perguntei para ele sobre essa onda dessa nutrologia, dessa medicina ortomolecular, dessa novidade, vamos dizer assim, porque tem uns conceitos novos que a gente não aprendeu na nossa faculdade. E tá tanta gente mexendo com hormônios, mexendo com vitaminas, minerais, etc. E ele me respondeu uma coisa muito interessante, o Dr. Eric Lisboa. Ele falou que a nutrologia surgiu por uma necessidade de médicos de UTI manter a nutrição de alimentos de pacientes graves, desnutridos, e que a nutricionista não conseguia ajudar muito por falta de conhecimento de doenças. Eles têm muito conhecimento de alimentos, mas não de doenças. Então, o próprio UTIsta, intensivista, foi que desenvolveu as fórmulas para nutrição enteral, parenteral, na UTI. Então, um nutrólogo não é nem o endocrinologista, nem esse pessoal jovem que está se formando agora, que faz um curso não sei aonde e chega aqui dizendo que é nutrólogo. O nutrólogo verdadeiro seria um médico desse, com experiência em tratar pacientes desnutridos em hospitais, né? Nós temos um exemplo aqui do Dr. Thales Aníbal, né? É um nutrólogo, né? Exato. Mas todo mundo se forma e diz, eu vou fazer nutrologia porque eu vou ganhar dinheiro. É complicado. Eu acho que toda a área da medicina que seja reconhecida pela sociedade brasileira, ela tem seu papel, tem seu caminho. Eu acho que o problema é a utilização da falácia, da forma como se vende isso,
a ponto de ganhar, de querer ludibriar, né? Então assim, eu acho que a população tem que estar muito atenta em relação a isso, né? Ela tem que ver direitinho, se for o único que trata, a única pessoa que resolve, né? Esse tipo de exclusividade específica de determinado profissional, somente eu que faço isso, somente eu que sou bom, somente eu que faço isso, é de se desconfiar, né? Porque assim, a literatura médica ela é ampla, a gente tem vários estudos, né? Tem várias coisas que tratam. A gente sabe que, por exemplo, hoje, entrando nesse ponto, fugindo um pouquinho do coronavírus, mas a obesidade hoje é uma grande doença. A gente tem estudos que falam sobre o tratamento crônico, não é emergencial. E você estava falando hoje em dia, doutor Pérez, que se a gente for na academia agora, esse período é o período mais cheio. Por quê? Por causa do carnaval, né? Então, passou o carnaval, a academia se some. Então, assim, para tratar a perda de peso tem que ser algo constante, né? Não é só momentâneo. Exatamente. Mas vamos para mais um intervalo, mais apoio cultural e depois a gente volta com mais informações. Nós vamos entrar diretamente nessa área de prevenção. Essas recomendações o Dr. Pablo já passou, lavar mãos, ele vai reforçar, porque é o mais importante que a gente pode fazer para não adquirir não só quando chegar no Brasil o novo coronavírus, mas as outras viroses. Vamos ao nosso intervalo. Miller Anastácio. Voltamos a apresentar Dicas de Saúde. Dicas de Saúde na sua FM Padre Cícero. Eu sou Péricles Vasconcelos, sou médico clínico e do aparelho digestivo. E você viu, né? O Dicas de Saúde começa mais cedo, começa às 7 da manhã, agora é de 7 às 9. E hoje um assunto importantíssimo, o novo coronavírus. Nosso convidado todo especial, pois é especialista, médico infectologista, professor da Estácio FMJ, Dr. Pablo Pita, falando sobre o coronavírus e outros vírus também. Milha Anastácia aqui comigo, você pode participar, 3512-2000, você pede sua música, faz sua pergunta ao nosso convidado, Dr. Pablo Pita, infectologista, e pode também, por esse mesmo número, 3512-2000, mandar uma mensagem, um áudio pelo WhatsApp, o WhatsApp da FM Padre Cícero. Vamos para mais uma mensagem musical, Miller? Vamos com o Padre Antônio Maria, Pegadas na Areia. Dicas de saúde na sua FM Padre Cícero, a rádio que educa e evangeliza, o tema Novo Coronavírus e o convidado Dr. Pablo Pita, médico infectologista, professor da Estácio FMJ. Prevenção. Prevenção não só dessa virose, que o Dr. Pablo deixou claríssimo, que é a epidemiologia, ou seja, pessoas que vêm da China, pessoas que vêm da região afetada por essa doença. Então, essas pessoas, o Ministério da Saúde tem todo um aparato para fazer exames dessas pessoas que chegam, ficar de quarentena até ter a certeza que não tem a doença. E no caso das outras viroses, ele vai falar agora como você pode pelo menos diminuir, diminuir a possibilidade das pessoas adoecerem, os idosos, que as viroses podem tirar a própria vida, né? Os bebês que ainda não têm um sistema imunológico totalmente formado. Mas vamos ouvir também o Ministério da Saúde, o que é que fala de prevenção do novo coronavírus e de virose em geral. Mila vai colocar esse áudio. Dicas do Ministério da Saúde para se proteger do novo coronavírus. Medidas simples de higiene podem te ajudar. Evite contato com pessoas que estejam com sintomas de gripe ou que já estejam doentes. Lave as mãos com frequência, principalmente depois do contato com pessoas doentes. Use lenço descartável para higiene nasal. Cubra o nariz e a boca quando espirrar ou tossir. Evite tocar nos olhos, nariz e boca. Lave as mãos após tossir ou espirrar.
Não compartilhe objetos pessoais como talheres, pratos, copos e garrafas. Mantenha os ambientes bem ventilados. Se você é profissional de saúde, sempre atenda casos suspeitos utilizando equipamentos de proteção individual. Com estes cuidados básicos, você pode ajudar a reduzir o risco de contrair ou transmitir doenças respiratórias, como o novo coronavírus. Dicas de saúde do Ministério da Saúde. E nossas dicas de saúde aqui com a ajuda do médico infectologista Dr. Pablo. As perguntas chegando para o Dr. Pablo responder. O Roberto, do Parque São Geraldo, Dr. Pablo, ele tem um problema de saúde chamado bronquiectasia e está com 12 dias já com a garganta cansada e tossindo. Ele não deixa claro se a tosse é cheia, é seca, se é frequente, se é esporádica, pouco. Ele foi ao médico, o médico passou antibiótico, mas não resolveu e ele quer saber o que deve fazer. A bronquiectasia ela é uma alteração pulmonar, né, decorrente de algumas causas, que são algumas causas já determinadas, né, às vezes o cigarro pode causar, tem algumas causas genéticas também, que podem trazer realmente um sintoma de tosse crônica, né, a bronquiectasia. Normalmente, Roberto, o controle medicamentoso que seu pneumologista deve ter passado, ele tem que ser seguido bem à risca para poder realmente evitar essas crises de tosse e esses cansaços. Mas se tiver cansado, a tosse persistindo, já 12 dias de antibióticos, eu sugiro que você retorne no seu médico para poder que ele possa rever, né, se necessita de algo a mais além dos antibióticos, né, para poder você melhorar os seus sintomas, né? E não deixe de procurar emergência caso os sintomas se agravem também. Já o Lúcio do Crato, ele deseja um bom dia. Bom dia, Lúcio. Ele é paciente do Dr. Pablo e quer só dizer que o Dr. Pablo é um médico humano. Ele tem muito carinho pelo seu médico, Dr. Pablo, e deseja para ele um excelente dia. Bom dia, Lúcio. Um grande abraço para você, meu amigo. Viu? Obrigado aí pelas felicitações. Muito bem. Dicas de saúde. As pessoas ansiosas e deprimidas usam mais meios de suprir as necessidades, as carências, como fumar, beber, às vezes até outras drogas. Mas essa não é a melhor forma de você suprir suas ansiedades. Você precisa de orientação médica, precisa de orientação psicológica, orientação espiritual, porque a vida ela deve ser vivida plenamente, mas com saúde. É aquela história que o Dr. Franklin passou citando o apóstolo Paulo no último programa da gente. Ele diz: tudo nos é permitido, mas nem tudo convém. Ou seja, a gente pode fazer tudo, porque nós somos livres, mas muita coisa que a gente pode fazer pode trazer doenças, então devemos ter cuidado. Vida sim, drogas não. Durante a semana, na divulgação do programa, Péricles, a gente colocou nas redes sociais uma aberturazinha para os meus seguidores fazerem algumas perguntas, e vieram algumas perguntas bem muito interessantes, bom. Que aí eu selecionei aqui algumas que se repetiram. As que mais se repetiram eu trouxe aqui pra gente, né? Então, a Sandra perguntou aqui qual é a janela imunológica do vírus, né? Então a gente entende por janela imunológica aquele período que se contrai a doença até os primeiros sintomas, né? E aí é estabelecido até hoje que o período de janela imunológica é em torno de 2 semanas, né? Pode ser um pouco menos, pode ser um pouco mais, tá? Que é exatamente o que o Ministério está fazendo com os brasileiros que estão retornando de Wuhan, né, nesses próximos dias, né? Eles vão ficar 18 dias confinados no hotel militar lá na região sul do país. E aí é o período que provavelmente deve ser investigado se vão apresentar novos sintomas para poder realmente fazer a identificação, tá? E a Ingrid também perguntou se já descobriram um paciente zero, né?
Normalmente a gente chama paciente zero aquela fonte inicial disseminadora da doença, né? Principalmente do ponto de vista epidemiológico e infeccioso. O paciente zero é bem importante para entender como foi feita essa infecção. Então, o paciente zero não foi descoberto, tá? A gente não sabe se melhorou ou se foi a óbito, realmente é difícil, tá? Nem ainda se tem certeza se tem algum animal intermediário, né? O que sabe-se é que, assim, o coronavírus é um tipo de vírus já estabelecido, né? Ele já é conhecido, ele infecta alguns animais sabidamente, causa doenças em animais, mas não causa doença em humanos. Quando ele sofre alguma mutação, aí ele faz um jumping de espécie, né? Ele faz um salto de espécie, ele sai daquela espécie habitual e vai infectando outra espécie. O que sabe-se é de que houve um animal intermediário. Então, tem um animal causador, que provavelmente é o que saiu nos noticiários recentemente, né? Que é um animal muito próximo ali do nosso tatu, né? Um animal mais silvestre. Parece um tatu bola, ele fica redondinho, parece uma bolinha. Isso. E aí talvez não seja ele a transmissão direta. Talvez ele tenha passado para outro animal, seja um porco, seja uma ave, seja algum animal que não seja o portador habitual do vírus, mas que é baseado nesse contato mais próximo com o ser humano, possa ter caído no ser humano e a partir daí ter desenvolvido a doença. Dr. Pablo Pita, tempo chuvoso, voltou a esfriar um pouquinho o nosso Nordeste, nosso Cariri, as chuvas caindo, mas com ela vem aquelas poças d'água, né, muita água estocada, e o risco, né, do mosquito Aedes aegypti e os casos de dengue que já estão começando a aparecer. Então, dengue, chikungunya e zika vírus, como nos assustou e ainda nos assusta. Fala um pouquinho sobre esse tempo que estamos começando, né, de chuvas, e esse risco voltando de vírus da dengue, da chikungunya e do zika. Esse ano, Péricles, o governo do estado está trabalhando de uma forma muito organizada do ponto de vista de treinamento, né? Então a gente já fez alguns treinamentos em relação a dengue, chikungunya e zika, né? O programa Mais Médico do Brasil, que é organizado pela Universidade Federal aqui do Cariri, né, os seus tutores solicitaram um treinamento, né? Então a gente fez um treinamento na terceira semana de janeiro. A gente fez um treinamento para bastantes médicos em formação no programa Mais Médicos, exatamente porque o governo do estado ele está prevendo aí uma grande epidemia de dengue e chikungunya, né, para esse ano. E está tentando trabalhar muito o reforço no controle dos vetores, né? No caso do controle da educação da população e também no reconhecimento precoce das doenças, né? Dessas patologias, para poder a população ser melhor assistida. Então é muito importante que a população fique atenta em relação à água parada, a não deixar água empoçada, retirar lixo, não deixar lixo exposto. Porque realmente, se a gente vacilar, esse ano a gente também vai encontrar uma grande epidemia, assim como foi em 2017, né, que a gente teve a maior epidemia de chikungunya no estado do Ceará, do Brasil inteiro. O Ceará teve mais casos. E aí é muito importante a população estar muito atenta, né? Se a população não trabalhar em conjunto no combate ao Aedes aegypti, a gente vai cair uma nova epidemia de dengue. E lembrar de que a dengue mata mais do que o coronavírus. É verdade, mata muito mais, e daqui a pouco o Dr. Pablo vai falar sobre outra virose que também mata mais, que é pelo menos aqui no Brasil, né? Influenza H1N1. Vai já falar sobre a vacina para a gente não pegar, para a população não pegar essa virose H1N1. O Carlos filho de Dona Mocinha. Dona Mocinha, nossa eterna ouvinte, já está no céu, porque ela é uma pessoa exemplar e foi nosso ouvinte muitos anos no programa. Nesses 23 anos eu sempre tinha a satisfação de ouvir, de receber, né, os cumprimentos da Dona Mocinha e o pedido musical dela. E ele quer parabenizar o programa, obrigado Carlos, e pedir a música A Esperança se Eternizará, do padre Reginaldo Wright. É uma versão do padre de uma música que fez muito sucesso no cinema, naquele filme gospel. Então vamos ouvir A Esperança se Eternizará.
Daqui a pouco, então. O Mila ainda está procurando aqui, viu, Carlos? Daqui a pouco a gente atende o seu pedido musical. Mas vamos aproveitar aqui, Dr. Pablo Pita está aqui e agora vai falar. Dr. Pablo Pita, as gripes e essa influenza H1N1, meu Deus do céu, tirou vida de brasileiros, principalmente idosos, né? E só coisa ruim. Eu acho que talvez a única coisa boa foi porque o povo acabou com aquela besteira de não tomar vacina, né? Correu todo mundo para tomar vacina, foi faltar a vacina. Teve essa conscientização do povo tomar vacina, porque é tão importante. Influenza H1N1, quais os riscos? Vai ser menos, vai ser igual, vai ser mais? O que esperar agora, nessa época? Essa virose que no ano passado foi triste, né? Tirou vida de pessoas. Existe um detalhe em relação à infecção pela influenza, porque fatidicamente todos os anos o vírus ele acaba sofrendo algumas mutações dentro da sua estrutura genética, e aí por isso que anualmente a gente precisa de novas vacinas, né? Então, o ano passado a gente teve circulando o H1N1, né, o pandêmico. A gente teve também o H3N7 também circulando em alguns casos. Então, provavelmente a vacina desse ano vai contemplar essas duas cepas e mais algumas que eventualmente circularam ao redor do mundo. Mas é muito importante a população estar bem ciente disso, né? Então, assim, higienizar as mãos de forma correta, né? Evitar locais com grandes aglomerações, estando doente, né, para evitar contaminar para outras pessoas, e reconhecer de forma precoce, sabe, Péricles? Eu acho que uma doença sazonal como a influenza, é muito difícil a gente, antes do período vacinal, que só vai chegar aqui em meados de abril, a vacina, que é o que habitualmente se chega, é muito complicado a gente pensar numa forma de prevenir que não seja o cuidado com a saúde pessoal, sabe? Porque às vezes a gente está exposto num ambiente fechado, vai trabalhar, vai num local e a gente não pode parar a nossa vida em relação a isso, não tem como a gente fazer isso. Mas é importante a gente realmente estar ciente disso, né? Lavar as mãos ainda é o recurso mais eficiente para a gente evitar a transmissão do vírus, evitar a propagação, tá? E tem uma coisa interessante que eu vi, tem um encartezinho da Organização Mundial de Saúde falando sobre o uso da máscara, né, para o coronavírus, né? Então, assim, quando usar a máscara no coronavírus, né? Eu já escutei alguns colegas ou algumas pessoas que já me procuraram, né, dizendo que já vão estocar máscara, né, para poder usar a máscara habitualmente, né? E a gente sabe o seguinte, de que a máscara, ela só é indicada, né, quando você tiver tossindo ou espirrando, né, com o objetivo de não estar passando para outra pessoa, né, eventuais patologias, né, ou quando você for realizar o cuidado de pessoas doentes, né, doentes sabidamente com coronavírus ou com outra patologia, no caso se você for cuidar de alguém que está gripado ou com influenza, e aí você poderia utilizar a máscara. A máscara convencional, Péricles, aquela simples mesmo, tá? Não é aquela máscara específica, que é a bico de pato, que as pessoas chamam, né? Então a transmissão poderia ser evitada pelo uso da máscara convencional. Dicas de saúde na sua FM Padre Cícero, pois informações fazem o saber. E o saber vale mais do que as riquezas. As riquezas gastam-se com o tempo, né? Tudo acaba. Mas o saber fica no ser humano enquanto ele está vivo. E isso é que é o mais importante, é a maior riqueza, né? Então, tudo já foi dito um dia, mas como teve gente que não ouviu, estava um pouco distraído e não ouviu, tudo tem que ser dito novamente. Então, tem que ser dito informações sobre saúde, no caso religioso, a pessoa tem que ouvir de novo a mensagem bíblica, enfim, tudo tem que ser dito novamente para os que ouviram e esqueceram, para os que nunca ouviram. Nós estamos hoje com o Dr. Pablo Pita, médico infectologista, falando sobre o novo coronavírus e aproveitando o gancho, falando sobre as viroses. Doutor Pablo, tem pessoas que dizem assim,
eu sou clínico, eu atendo além do aparelho digestivo, chegam pessoas e dizem assim, doutor, me ajude, eu estou gripado o tempo inteiro. É uma gripe atrás da outra, não dá nenhuma pausa. Eu estou o tempo inteiro, o ano inteiro gripado. E a gente fica estranhando isso. Uma pessoa não pode estar com uma gripe o ano inteiro. Seria o quê? Que fenômeno é esse? Seria uma alergia? Seria alguma deficiência imunológica? Por que as pessoas dizem que estão gripadas o tempo inteiro? Eu normalmente eu recebo também algumas demandas dessa no consultório, Péricles, e normalmente assim, eu sempre faço o seguinte questionamento, né? A primeira coisa que eu pergunto sempre é em relação à febre, né? Então assim, estou gripado, mas não tenho febre, isso me tranquiliza bastante. Porque assim, as infecções virais por adenovírus, norovírus, influenza, o próprio corona, que não está aqui no Brasil, mas vamos incluir na nossa fala, todos eles são patologias que eventualmente, diante de um processo infeccioso, vai causar febre, tá? Sinusite, que é uma infecção dos seios nasais, paranasais, também vai levar a febre, né? Garganta inflamada, faringoamidalite também vai levar a muita febre. Então a maioria das infecções, ela vai ter aí o seu curso de febre. Febre alta, 38, 39, chegando até alguns casos 40 graus. Então se o paciente tem várias crises durante o ano, quase que ininterruptas, né, de gripe, de resfriado, a minha pergunta sempre é essa presença da febre. Quando o paciente diz que não tem febre, aí eu pergunto o que é que ele realmente sente, né? É o nariz entupido, o nariz escorrendo, né? É a dificuldade de dormir à noite. E nesse sentido, nesse cenário, a gente sempre faz com que um rastreio, né? Um rastreio de uma rinite alérgica, às vezes a falta do controle de uma rinite alérgica. É muito engraçado, às vezes, eu tiro pela minha casa, né? Lá em casa todo mundo tem rinite, né? Eu, minha esposa, meu bebê, todo mundo tem rinite. E às vezes a gente se pega, por exemplo, com um ventilador sujo, né? O ventilador com muita poeira. E às vezes a gente não tem o hábito de estar limpando todo dia, diariamente. Às vezes o hábito de varrer a casa, né, e não passar o pano faz com que aquela poeira suba no ambiente e estimule novos quadros de rinite, né? Uso de tapetes, uso de pelúcia. Então a gente faz um rastreio geral nesses pacientes para poder identificar e tentar tratar de forma correta, eventualmente assim, não uma gripe, não um resfriado, mas um processo alérgico que às vezes é muito comum. E isso normalmente dá um conforto muito grande para o paciente. Muito bem, vamos para mais um apoio cultural, Mila Anastácio. Depois a gente vai atender a música que o Carlos pediu e fazer mais perguntas importantes para o nosso convidado, Dr. Pablo Pita, infectologista. FM Padre Cícero. Essas empresas ajudam em nossa missão. Dr. Felipe Feitosa, mastologista, membro titular da Sociedade Brasileira de Mastologia, realiza biópsias e cirurgias de mama. Convênios: Unimed, São Camilo, Apvida, Afago e Vida. Atende na clínica Med Imagem Cariri, Rua Raimundo Machado, número 155, bairro Triângulo. Telefones 3571-8541 e 98150-2214. Dr. Felipe Feitosa, mastologista. Rosto, um sorriso feliz com beleza e arte. Seus dentes fortes e saudáveis. Cuidados do Odontoarte. Odontoarte. Do estado melhor plano. Odontológico. Clínicas credenciadas. Rede própria também tem. Odontoarte. Qualidade no atender. Qualquer hora, qualquer dia. Seu problema resolver. Odontoarte 2141-8400. Gastroclínica Vasconcelos. Dr. Péricles Vasconcelos, gastroenterologista, especialista nas doenças do aparelho digestivo, estômago, intestinos e fígado. Dr. José Péricles, psiquiatra e médico do sono pela USP, especialista no atendimento de depressão, ansiedade, esquizofrenia, risco de suicídio, insônia e apneia obstrutiva do sono. Realiza exames de poligrafia respiratória domiciliar
familiar e endoscopia digestiva. Gastroclínica Vasconcelos, Rua Padre Cícero, 675 Centro, Juazeiro do Norte, Ceará. Fone 3511-0305. A FM Padre Cícero faz parte da sua vida. Sou Terezinha Laide. Ave Maria, esta rádio é uma benção na minha vida. Uma rádio completa. Eu sou Luiz Alves Filho e a Rádio Padre Cícero é a minha rádio. Do jeito que você gosta. Eu sou Tereza Maria e sou feliz em ser amiga da rádio. Faça parte do clube de amigos da FM Padre Cícero. Eduque e evangelize conosco. Ligue 3512-5824. 3512-5824. E faça seu cadastro. Clube de amigos da FM Padre Cícero. Juntos somos mais amigos. Amado, amigo, sou teu anjo, podes confiar. FM Padre Cícero. Voltamos a apresentar Dicas de Saúde. E a vida se
Dicas de saúde. Dicas de saúde, último bloco do nosso programa, que agora é de 7 às 9 horas, mas você ainda pode participar. Você pode ligar 3512-2000, fazer sua pergunta ao nosso convidado, Dr. Pablo Pita. Ele é médico infectologista, coordenador do programa de residência médica da Estácio FMJ, professor de infectologia da Estácio e também de semiologia. Semiologia é iniciação ao exame médico, ao exame clínico, ao exame físico e a história clínica. Dr. Pablo Pita, médico infectologista. 3512-2000, faz sua pergunta. E eu vou fazendo as minhas também para ele. Dr. Pablo Pita, vacinação, uma grande evolução da medicina. Antigamente essas viroses matavam demais, matava gente demais. E até outras doenças que não são viróticas, doenças bacterianas, como hanseníase, tuberculose, sífilis, enfim. As doenças infecciosas antigamente matavam mais porque houve uma evolução da medicina. Evolução em medicamentos, evolução em diagnóstico e evolução em vacina. As campanhas de vacinação básica do governo, né, do Ministério da Saúde. E algumas pessoas, algumas redes sociais, alguns sites inventam que a vacina dá inúmeros problemas e que não deveria vacinar. Inclusive tem países aí que já abriu um precedente de prender pai e mãe que não vacina seus filhos. No Brasil ainda não chegou isso, mas se acontecer vai ter que ter uma medida desse tipo. Então, como está a vacinação no Brasil, doutor Pablo Pita? Muda o governo, fica faltando vacina ou a vacina ainda são oferecidas de forma adequada, conforme a necessidade de cada povo, de cada estado, de cada cidade, da nossa população? O Programa Nacional de Imunizações, o PNI, ele é um programa já estabelecido há muito tempo, né? Então, assim, é um programa muito bem organizado. A gente sabe que a logística do nosso país, infelizmente, ainda a gente acaba tendo alguns desabastecimentos, mas são desabastecimentos temporários, momentâneos, né? Eu acredito que nos últimos anos, nos últimos 10 anos, Péricles, a gente nunca teve um desabastecimento perene de alguma vacina específica, talvez algumas semanas, talvez a gente priorize um grupo específico para uma demanda inicial e depois amplie, né, as estratégias de vacinação, mas a gente nunca teve um problema, né? E certamente, se a gente for levar em consideração a década de 50 e hoje em dia, quanto da mortalidade infantil diminuiu, né? Quanto da mortalidade das crianças por doenças imunopreveníveis morreu, né? Aconteceu. Eu vou dar um exemplo básico, né? Vamos supor o próprio tétano, né? Que a gente tem aí a vacina do tétano, que é tão estabelecida há tanto tempo, né? Então, quantas crianças deixaram de nascer com tétano, né? Eu ainda tive a oportunidade de ver ainda um bebê com tétano neonatal, de uma mãe que não vacinou, não tomou vacina durante a gestação, e realmente é uma doença terrível de se ver, né? Uma criança, um bebezinho com tétano neonatal. Então, a vacinação ela é muito importante, né? Tem muito estudo falando para poder liberar a vacina, não é qualquer vacina, não é qualquer hora que sai. Então, assim, é muito importante a população estar atenta. E o nosso programa, o nosso calendário vacinal pelo SUS, ele contempla praticamente todas as vacinas existentes. São poucas as vacinas, né, que não tem na rede pública, que a gente só vai encontrar na rede privada. E aquelas que a gente encontra na rede privada, que não tem na rede pública, são de patologias que existem, são patologias relevantes, mas que a epidemiologia delas no nosso país ainda não é tão evidente. Então, assim, é uma proteção adicional, vale a pena, né, completar o esquema vacinal, mas quem segue o calendário do SUS, né, o calendário da rede pública, está igualmente protegido da mesma forma, né? E isso realmente ajuda bastante. Muito bem. Um ouvinte, o Antônio Alves, ele está morando na cidade de Bebedouro, São Paulo.
Ele deseja bom dia para você também, Antônio Alves. Bom dia aos amigos da Rádio Padre Cícero, diz o Antônio Alves. Sou conterrâneo, mas estou morando na cidade de Bebedouro, São Paulo. Gostaria de parabenizar este programa e esta rádio maravilhosa. Sempre que possível, estou ligado nesta rádio. Um bom dia a todos. Bom dia para você também, Antônio. Obrigado pela audiência. Doutor Pablo, a evolução da medicina chegou a diagnósticos mais precisos. Antigamente os diagnósticos eram clínicos, era o que o médico achava que a pessoa tinha e poucos exames comprovando o achado, ou seja, a hipótese que o médico levantava sobre cada doença. Hoje a medicina evoluiu e todo o sistema relacionado à saúde evoluiu e hoje tem diagnósticos mais precisos. Mas às vezes bate no problema do custo, né? O custo particular é grande para algumas pessoas. E o custo pelo governo tem limite também, porque senão vão fazer exames desnecessários e gastar o nosso próprio dinheiro, né? Que tem que ser bem feito as planilhas de gastos para que os médicos também não exagerem na prescrição, na pedida de exames. Então, a gente está diante de uma virose. Pode ser tanta coisa. Agora mesmo, no Brasil, está chovendo. Pode ser a dengue, pode ser a chikungunya, pode ser a zika, mas pode ser a influenza, pode nem ser uma virose tipo gripe, pode ser só um resfriado tipo adenovírus, rinovírus, né? Como saber qual é a virose? Principalmente essas mais graves, porque algumas deixam sequelas. A chikungunya tem sequelas articulares bem escritas. E o Zika vírus pode ter problemas drásticos para as gestantes, né? Para os filhinhos que vão nascer. Microcefalia. Existe o exame com precisão e por que esses exames não são feitos logo? É o período de incubação da doença? Como estão os exames das viroses? Ainda bem, Péricles, que a maioria dessas patologias, a gente tem recebido do Ministério, a gente recebe periodicamente, recebe como orientação o que a gente chama de fluxograma de tratamento e fluxograma de identificação. Então, assim, nem sempre, né? Se a gente parar para pensar assim, como é que a gente poderia estabelecer um critério de auxílio para aquelas cidades com menos recursos, conduzir os seus pacientes sem ter um auxílio laboratório? Por exemplo, Juazeiro é uma cidade de grande porte, a gente tem aqui disponível laboratórios que prestam serviço à rede municipal de saúde, tem o LACEN, que é o laboratório central, que nos auxilia muito nesses diagnósticos, mas em cidades que não tem, como é que fazer isso? Então ainda bem que a maioria dessas doenças, elas recorrem ao seguinte: o tratamento para essas patologias são muito semelhantes, porque não requer uma droga específica. Então, o que a gente faz, um ponto de vista clínico, né, quando a gente está atendendo um paciente com alguma dessas viroses, é tentar encaixar ela em algum cenário. Então, no cenário das arboviroses, que tem sintomatologias muito próximas e específicas, né? Ou seja, são patologias que vão cursar com febre, dores no corpo, manchas no corpo que podem aparecer, mas dificilmente as arboviroses vai ter sintomas respiratórios. Coriza, tosse, cansaço, dispneia, né? Dificuldade de respirar. Então, o médico que está atendendo, ele consegue entender esse sentido e esse cenário, né? Inicialmente, as arboviroses, no caso dengue, chikungunya, a zika um pouco menos, mas basicamente a dengue e a chikungunya que traz mais intervenções clínicas, a condução clínica nos estágios iniciais são muito parecidas. É hidratar, é repouso, é controle da dor, realizar os medicamentos analgésicos que são prescritos, alguns remédios para alguma coceira, algum outro sintoma que esteja aparecendo. Então, a condução do caso não necessita obrigatoriamente ter o exame confirmatório da doença, até mesmo porque essas patologias não conseguem confirmar o exame antes de 6 dias de doença. Então, as nossas sorologias habituais, a maioria para dengue e chikungunya, a gente só consegue fazer o exame após 6 dias e, às vezes, Péricles, nem depois do 6º dia, os anticorpos vão positivar.
Então, por exemplo, eu não posso ter um paciente que chegue pra gente numa urgência, numa emergência, e diga assim, eu acho que eu tô com dengue, eu quero o exame de dengue. O colega que está atendendo faz, não, tudo bem, pode ser dengue, vamos iniciar o tratamento. Não quero tratar não, eu quero só tratar depois de saber o que é. Isso é um risco muito grande, né? Porque o tratamento ele tem que ser iniciado o mais precoce possível, independente de qual patologia é. Tanto que os tratamentos são muito parecidos. Se você pegar o protocolo de tratamento da chikungunya e o protocolo de tratamento de dengue nos primeiros 10 dias é o mesmo. Né? As classificações, os exames, o que tem que ser feito, tudo é o mesmo. O que vai diferenciar é, depois de um certo período, a gente pode ou não precisar das sorologias, tá? Então esse é o primeiro ponto. Se for as doenças virais, no caso, influenza, gripe, resfriado, todas essas também têm o mesmo segmento de tratamento clínico, que é o controle de hidratação, né? A monitorização, o controle dos sintomas e a vigilância dos sintomas respiratórios. Porque aí quando acontece algum sintoma respiratório, a gente tem que pensar, vai precisar de algum antibiótico para tratar uma infecção secundária, internamento, suporte de UTI, então nesse sentido ocorre. E aí, posteriormente ao início da doença, a gente tem os recursos diagnósticos, né? No caso das arboviroses após os 6 dias, e no caso das infecções virais, a gente pode lançar mão do recurso do painel viral, que são a pesquisa direta do DNA do vírus, que a gente só tem disponível hoje na rede privada. Muito bem, eu ia perguntar sobre tratamento, mas o Dr. Pablo Pita já antecipou e falou. Então vamos falar das sequelas. Foi inclusive uma das perguntas que fizeram para você, né? Isso. Durante a semana. Vamos começar pela chikungunya. A chikungunya tem famosa essa sequela de alguns anos, articulares, inclusive com tratamentos que devem ser até conduzido por especialistas, além do infectologista, reumatologistas. É verdade que a chikungunya se estende 3 anos ou até mais, ou é um pouco já de fantasia dizer que a pessoa fica com as sequelas a vida, quase a vida inteira? Não, não é fantasia não, Pérez, isso é verdade mesmo. A chikungunya ela é uma doença transmitida pelo Aedes aegypti, e aí ela realmente, na forma crônica, né, que é aquela forma que ultrapassa os 3 meses de adoecimento, ela pode ficar aí com sintomas articulares, pela literatura, até 6 anos, né? O que fica difícil diferenciar é quando essa sequela da chikungunya vai virar uma doença reumatológica propriamente dita, e a partir daí segue na doença reumatológica como artrite reumatoide instalada. Mas há casos sim de sequelas bem prolongadas. É difícil, traz muitas dores, né, muito comprometimento, às vezes até impossibilidade do trabalho, né, para essa pessoa pela limitação, mas tem como aliviar, tem como ter tratamento, tem como a gente melhorar isso, com a ação conjunta, né? Principalmente do reumatologista, que tem um manejo, né, mais acurado, existem medicações específicas, existem programas do Ministério também que fazem a liberação de medicações como os imunobiológicos, que tem um poder de ação eficaz no tratamento dos casos mais graves da chikungunya. Puxa, eu fico imaginando, quem já tem doença reumática ou tem a fibromialgia, que é uma doença que leva a dor crônica, e ainda tem uma chikungunya com uma sequela dessa. É muito ruim. Mas tem um áudio, né, Mila? É um áudio para o Dr. Pablo Pita. Vamos ouvir. Olá, bom dia. Um alô especial a você, Péricles, a toda a sua família, a todos desse programa maravilhoso, ao amigo Antônio Luiz, a minha mãe, Socorro Melo, Elaine Rodrigues, Vila Mirage. Obrigado, Elaine, todos vocês da Vila Miragem. Dona Mocinha é um ícone entre todos os ouvintes da FM Padre Cícero. E a Vila Miragem tornou assim a nossa segunda casa, né? Os ouvintes dessa região, desse local, desse distrito de Caririaçu, que nos acompanhou nesses 23 anos, desde o tempo da rádio comunitária e agora a rádio educativa salesiana Padre Cícero. Eu só tenho a agradecer a fidelidade de vocês, né, e a simpatia de vocês. Ainda sobre as sequelas, Dr. Pablo Pita. Zika vírus, meu Deus do céu. É uma coisa assim que precisa ter muita fé para não desconfiar dos desígnios de Deus, né? Porque é muito injusto um bebezinho nascer com microcefalia por causa de uma virose. Uma virose que pode acontecer com qualquer pessoa.
mas ninguém sabe por que. Se Dr. Pablo sabe, vai nos dizer agora por que é que uma ou outra o filho nasce com microcefalia. Se tem como evitar, se é impossível evitar. E como está o quadro? O que diz o Ministério da Saúde sobre a Zika vírus e as sequelas neurológicas, principalmente nos recém-nascidos? Nos últimos anos, nos últimos 2 anos, a gente teve o retorno, né, não o retorno dos casos, mas assim, o número de casos de microcefalia, eles voltaram ao número habitualmente observado que a gente já tinha antes, né? Então, a microcefalia não é causada somente pela Zika vírus. Então, a gente tem outras patologias que são igualmente importantes, que causam também, né, muita malformação fetal, como a toxoplasmose, a sífilis, né, a rubéola, citomegalovírus, o HIV, o herpes vírus e a Zika, né? Então, a gente tem uma sigla, né, que a gente chama, que é utilizando a primeira letra de cada uma dessas doenças, né, que é as TORCHs, e agora TORCH-Z, né, com um Z no final, que são realmente patologias que podem trazer a microcefalia. Então a gente teve um grande boom em 2015 do cenário de microcefalia que se atribuiu ao Zika vírus, né? Teve estudos que confirmaram a presença do Zika vírus no tecido cerebral dessas crianças, mas hoje em dia o número de microcefalia ele não está... não houve ainda novos surtos em relação ao que a gente tinha visto antes. Então o número se igualou. A Zika vírus é responsável pela microcefalia, ela causa microcefalia tanto quanto as outras patologias. Então assim, o que a gente recomenda para a população geral é que a gestante precisa usar o repelente, né? Não só a gestante, mas toda a família, né? Precisa se prevenir, né, contra o Zika vírus. Usar roupas que cubram a maior parte do corpo, repelentes, né, o uso de telas na casa, de mosquiteiros na hora de dormir, porque isso realmente é muito importante. Lembrando, Pérez, que 80% dos pacientes com Zika são assintomáticos. Tá? Então, assim, muitas pessoas vão pegar Zika e não vão saber. Pablo, e aí? Como é que eu vou saber se peguei, se não peguei, se meu bebê corre risco ou não? A gente sabe que a maioria das gestantes assintomáticas, pacientes com Zika, são assintomáticos. Tá? Então, assim, muitas pessoas vão pegar Zika e não vão saber. Pablo, e aí? Como é que eu vou saber se peguei, se não peguei, se meu bebê corre risco ou não? A gente sabe que a maioria das gestantes assintomáticas que eventualmente pegaram Zika vírus não conseguiram transmitir isso para o bebê. Talvez por uma infecção mais leve, com menos quantidade de vírus. Mas é importante a prevenção. A prevenção é fundamental no cenário da microcefalia com o Zika vírus. E o horário passando, mesmo 2 horas, passa rápido. Já estamos nos encaminhando para os últimos momentos do programa. Daqui a pouco a missa diretamente aqui do Santuário do Sagrado Coração de Jesus, transmitida pela FM Padre Cícero, que educa e evangeliza. Onde consultar Dr. Pablo? Dr. Pablo tem algum atendimento em consultório, tem algum atendimento na rede pública que o pessoal que está ouvindo o programa possa procurá-lo? Pronto, a gente, na rede pública, a gente atende na Prefeitura Municipal do Crato e na Prefeitura Municipal de Brejo. Então, os pacientes que desejarem assim a consulta e houver a necessidade, devem procurar a unidade básica de saúde, né? Conversar com o seu médico e a partir da indicação da consulta com o infectologista, ele faz o encaminhamento e é feita as marcações via central de marcação de cada município, né? E na consulta particular, a gente tem um consultório no Office Cariri, aqui em Juazeiro, tá? A gente atende semanalmente nas terças e nos sábados pela manhã, na terça à tarde e no sábado pela manhã. E quem quiser entrar em contato com a gente, pode acessar nossas redes sociais, né? Dr. Pablo Pita, lá tem todas as informações, ou o telefone para agendamento, que é o 3115-7170. Muito bem, é bom saber, né? E vocês estão sabendo agora. Doutor Pablo, muito obrigado. Mila Anastácio também, meu agradecimento para você, meu amigo. Doutor Pablo, sua mensagem final, diante de um cenário de terror, não sei se a mídia aumenta as coisas ou se ela é cruel no sentido de relatar a realidade dura e como ela é. O risco existe,
Mas qual a palavra que você termina esse programa para todos nós que estamos com receio, medo mesmo, dessa doença, desse novo coronavírus chegar no nosso Brasil, chegar no nosso Ceará, no nosso Juazeiro? O que você tem a dizer sobre tudo isso? Eu acho que é muito importante a população não criar pânico, isso é fundamental, né? E se eu pudesse deixar apenas um conselho lavem as mãos, né? Eu acho que esse é o recado. A gente tem como fazer a prevenção, tem como a gente evitar, né? E ter consciência, né? Tô doente, não vou procurar um ambiente, né? Se eu estiver doente, eu vou evitar estar saindo, né? Me prevenir para poder evitar estar transmitindo as doenças para outras pessoas. Muito bem, muito obrigado, doutor Pablo. Sobre esse lavar as mãos, eu vi uma pesquisa incrível. Claro que pesquisas têm viés, têm erros, né? Toda pesquisa tem erros. Mas se essa pesquisa não estiver errada, meu Deus do céu, o brasileiro, ele toma mais banho do que a média mundial. Ele toma, em média, 2 banhos por dia. 1 a 2, né? 1,5. 1 a 2 banhos por dia. No entanto, eles reconhecem que não lava as mãos. Só lava as mãos quando vai tomar banho, porque a água passa pelas mãos. Essa pesquisa me deixou assim, sem entender. Um ato tão simples, lavar as mãos, não é? E na prática a gente observa muito semelhante a isso, Péricles. A gente tem estudos que mostram que a taxa de higienização das mãos, não só da população geral, mas incluindo também alguns profissionais de saúde, ela é uma taxa de adesão muito baixa. E isso certamente influencia na